E aí galera, aqui é o professor de matemática, Mauro Ribeiro. Estou aqui para te dar aquela dica para que você possa se sair bem em qualquer prova, seja de nível fundamental ou médio, tá? Para que você possa arrasar. Nós vamos falar aqui hoje sobre fração. Eu sei que fração bota medo em muita gente, tá? Mas não é esse bicho de 7 cabeças que você consegue enxergar aí não. Fração é algo muito simples e que nós vamos entender aqui hoje. Primeiro, vamos saber o que é uma fração. Fração é uma parte de um todo. Quando você tem lá, chega na pizzaria, você pediu uma pizza, tá? Essa pizza, você escolhe. Ou ela vem em 4 pedaços, ou ela vem em 6, ou ela vem em 8, ou ela vem em 12. Dependendo do tamanho da pizza que você quer. Quando você compra ali uma pizza, por exemplo, de 8 pedaços, tá? Que ela vem com 8 fatias, o todo é aquela pizza que você pediu, só que ela está dividida em 8 fatias. Se você comer uma, qual a fração da pizza que você comeu? Você comeu uma parte de um todo. Esse todo era quantas partes? 8. Então foi 1/8 dessa pizza. Então isso é fração. É uma parte de um todo. Veja comigo aqui alguns exemplos. Aqui nós temos a primeira figura. O todo dela são essas 4 partes que ela está dividida. Então nós temos aqui o todo essas 4 partes. Só que aqui você tem uma parte que está pintada aqui de laranja. Tá? Eu estou enxergando isso laranja. Tenho certeza que é laranja. Tem gente que vai enxergar amarelo, mas é laranja. Então, só essa parte aqui é uma parte. O todo são quantas partes? São 4. O todo são 4. Então, nós temos 1/4 dessa figura. Nós temos aqui na segunda o exemplo, como eu dei sobre a pizza, porque aqui está dividido em 8 pedaços. Tá? O todo é 8 pedaços. E aqui nós temos pintado quanto? 2 partes, ou seja, 2/8, ou seja, 2 partes de 8. Aqui o terceiro nós temos 1/4 novamente. E a quarta, por exemplo, nós temos 4/16. Tá? Então aqui é uma parte de 4 e 4 partes de 16. O que nós temos que saber aqui na fração? Esse número que aparece aqui em cima, nós chamamos de numerador. E o que aparece aqui embaixo, nós chamamos de denominador. Se você prestar bem atenção, todas essas 4 frações aqui, elas têm o mesmo valor. Por quê? É o chamado fração equivalente. Aquelas frações que estão escritas de formas diferentes, mas que se você simplificar, e você vai ver que elas são iguais. Olha aqui, essa aqui, se você dividir ela, simplificar essa fração, que é 2/8. Simplificar significa dividir pelo mesmo valor em cima e embaixo. Nós podemos dividir por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo. Logo, 2 dividido por 2 daria 1 e 8 dividido por 2 daria 4. A mesma coisa aconteceria aqui com esse 4/16 se você simplificar. Então veja como é simples. O que eu tenho que saber do denominador? O denominador é o número de partes que a sua figura, que o seu objeto ele está dividido. Veja aqui, essa aqui está dividida em 4, em 8, em 4 e em 16. E em cima é o número de partes que você quer, que é o numerador, é o número de partes que você quer. Tá? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho a chamada fração equivalente. Tá bom? Aqui nós temos a fração equivalente, mais um exemplo, que nós temos a mesma figura, só que se você observar bem, ela está pintada metade dessa figura. Tá? Metade dessa figura está pintada, em todos os casos, só que representado com frações diferentes. Por quê? Essa aqui está dividida em 8 partes, essa segunda está dividida em 4 e a terceira está dividida em 2. Tá? Essa aqui você quer 4 partes, essa aqui você quer 2 e essa aqui você quer 1. Se você simplificar aqui 4/8 ou 2/4, elas vão dar o quê? 1/2 também. Então, em todos os casos aqui você tem a mesma fração. Isso é o que nós chamamos de fração equivalente. Vamos aprender agora a fazer algumas operações com essas frações.
Primeiro, soma e subtração com o mesmo denominador. É bem simples. Se ele tem o mesmo denominador, ou seja, essa parte de baixo aqui, ó, é igual, é só você conservar o denominador e somar o numerador. Olha aqui, conservei o 13 e somei 5 mais 3, que dá 8. Então, deu 8 13avos. Se for subtração, é a mesma ideia. Conserva o denominador e subtrai. 3 menos 1, 2. Então, aqui nós temos 2 sétimos. Se a soma e a subtração for com denominador diferente, aí nós já vamos usar uma regrinha. Eu tenho certeza que você aprendeu lá no seu tempo de colégio ou quando você aprendeu fração lá no fundamental, a resolver tirando MMC. Aqui nós não vamos usar MMC, usar aquela ideia lá de ter que tirar. Não, maneira mais simples. Primeira coisa, se o denominador for diferente, válido tanto para a soma quanto para a subtração, primeira coisa que você faz é multiplicar o denominador aqui, ó, 5 vezes 2. Dá quanto? 10. E depois multiplica cruzado, ó, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Tá? E agora somou 4 mais 15, 19. Então você teria 19 sobre 10. A mesma coisa é válida aqui para subtração. Multiplica os denominadores, tá? Que deu 4 vezes 3, e depois multiplica cruzado. Aí você teria 15 menos 8, que dá 7, ou seja, 7 dozeavos. Multiplicação. Multiplicação é muito simples. Você multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Aqui, ó, 7 vezes 3, 5 vezes 2, ou seja, 21 décimos. E por último, a divisão. Como eu faço a divisão? Bem simples. Você pode usar o método e multiplicar aqui cruzado, ó, 2 vezes 2 e 5 vezes 3. Tá, pode? Pode. Mas a regra é a seguinte, você vai conservar a primeira fração, que é 2/5, e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 3/2? O inverso de 3/2 é você inverter a fração, ou seja, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. O inverso de 3/2 é 2/3. Então ficaria 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. 4 15avos, tá bom? Então, galera, o que eu tenho que saber aí? Eu não posso confundir, tá? O que é numerador, o que é denominador. Saber que o denominador é a parte de baixo, ou seja, em quantas partes a minha figura ela está dividida. E saber fazer as operações. Esse é o básico que você tem que conhecer sobre uma fração. Sabendo isso, vai ficar tranquilo para resolver qualquer questão. Tá bom? Essa é a nossa dica de hoje. Valeu, você vai se sair bem em qualquer prova que eu fazer. Valeu, falou!